Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciane e vou convidar vocês para a nossa quarta aula de Química do Petróleo. Vamos lá, então? Nesta aula, vamos conhecer as características fundamentais de alguns dos derivados mais importantes do petróleo, que nós conhecemos, que é a gasolina, o querosene, a nafta, o óleo diesel e o asfalto. Ok? Vamos lá, então, pessoal? O primeiro tema da nossa aula é a gasolina. Nós vamos falar um pouco sobre o que é a gasolina. Bem, um dos principais derivados do petróleo é a gasolina, que é uma mistura extremamente complexa de hidrocarbonetos que contém muitos compostos diferentes, de modo que sua composição pode ser definida pela presença das seguintes substâncias: os alcanos, os cicloalcanos, os aromáticos, os alcenos, os hidrocarbonetos sulfurados, os hidrocarbonetos nitrogenados e os hidrocarbonetos oxigenados. Então, essa molécula aqui, que nós estamos apresentando aqui nessa página, é uma das moléculas principais que compõem a gasolina, que é uma das principais, um dos principais derivados do petróleo, que é o que a gente mais conhece, o que a gente mais usa no nosso dia a dia, ok? Bom, as características principais da gasolina dependem basicamente do processo de refino e das especificações do desempenho que são lá da refinaria. Então, à medida que a refinaria está programada para produzir um tipo de gasolina para atender a uma determinada demanda, então as características desse produto vai atender inicialmente a estas especificações. Algumas das propriedades dos hidrocarbonetos têm grande influência nos parâmetros físico-químicos da gasolina, como, por exemplo, as características de destilação, a densidade, o poder antidetonante e a tendência em formar gomas. E de acordo com a composição e a quantidade dos hidrocarbonetos presentes nos combustíveis, também pode ser, depende, né, as características da gasolina. E ela é controlada pela portaria da ANP, número 309, de 27/12/2001, que é a especificação para a comercialização da gasolina automotiva, e o regulamento técnico da ANP 5/2001, onde o teor máximo de olefínicos e aromáticos é em torno de 30% em volume e 45%, respectivamente, sendo que as olefinas 30% e 45% de aromáticos. O teor de benzeno máximo admitido na gasolina é de 1% em volume na gasolina premium tipo C, e no máximo, né, é permitido 1,5%, isso na gasolina premium. Desculpe, na gasolina comum é de 1% de hidrocarbonetos aromáticos, e na gasolina premium tipo C, o máximo permitido é de 1,5% em volume, ok? A gasolina automotiva, ela é uma mistura de produtos e processos de destilação que vem diretamente da destilação do petróleo e do craqueamento catalítico ou do craqueamento térmico, ou dos dois tipos de craqueamento ao mesmo tempo, e também da reforma catalítica, da alquilação e do hidrocraqueamento, sendo encontrados os seguintes hidrocarbonetos: principalmente as olefinas, que conferem instabilidade à instabilidade química à gasolina, pois reagem entre si com os hidrocarbonetos na presença de luz, calor e oxigênio, polimerizando a gasolina na forma de goma. Em altas concentrações, as olefinas provocam aumento no nível das emissões de óxidos de nitrogênio, e isso é complicado, né, para o meio ambiente. Os hidrocarbonetos aromáticos, eles conferem boa resistência à detonação. A estrutura dos anéis aromáticos, por ter a presença de ressonâncias, do efeito de ressonância do anel aromático, ele é bem mais estável e gera, né, porém ele gera mais fumaça e depósitos de carbono durante a queima do motor. Bom, como a gente bem sabe, né, os hidrocarbonetos aromáticos, uma das principais características é a queima fuliginosa, que não é só dos aromáticos, e também dos hidrocarbonetos em geral.
Os compostos oxigenados, quando presentes na gasolina, eles conferem elevada octanagem, que é fundamental para o bom desempenho do motor. E dentre os mais utilizados na gasolina é o metil-terc-butil-éter, MTBE, que é um dos compostos oxigenados bem utilizados. E também, por ser adicionados, podem ser adicionados o terc-amil-metil-éter, TAME, o etil-terc-butil-éter, ETBE, e etanol, na concentração de 10%. Logicamente que respeitando os limites estabelecidos pelo EPA, que é o órgão de proteção ambiental da América. No Brasil, os compostos mais utilizados na gasolina são o etanol anidro, que é o álcool etílico em concentração mais ou menos a 95%, e o teor de álcool na gasolina, ele pode variar no máximo até 25%, senão a gasolina é adulterada. Vocês observem aqui nessa figura, né, onde o analista químico está fazendo o teste de adulteração da gasolina, para saber se ela é adulterada. Então, você tem um determinado teste, né, que eles realizam em loco, os técnicos da ANP realizam em loco, para saber se a gasolina tem, se existe uma alta concentração de álcool nessa gasolina. Bom, de acordo com essa tabela, nós temos a obtenção, né, as faixas de obtenção da gasolina, e também os processos pelos quais ela pode ser obtida, como, por exemplo, os compostos constituintes, né, de cadeias hidrocarbonetos, né, normal e isobutano, até 4 carbonos, eles podem ser obtidos a partir da destilação e o cracamento catalítico, onde a faixa de ebulição é a 0 grau, ou seja, lá no topo da torre de destilação. Os oxigênios, os hidrocarbonetos parafínicos de cadeia normal e ramificados, naftênicos e aromáticos com 8 a 12 carbonos são obtidos a partir da destilação na faixa de ebulição de 120 a 220 graus Celsius. Os parafínicos, hidrocarbonetos parafínicos, os quais só possuem carbono e hidrogênio, e olefínicos normais e ramificados, né, de cadeia normal é a cadeia linear, e cadeia ramificada é aquelas que possuem ramificações, aromáticos e naftênicos, como, por exemplo, os hidrocarbonetos com 5 a 12 átomos de carbono podem ser obtidos a partir do cracamento catalítico de 30 a 220 graus Celsius. Os hidrocarbonetos parafínicos ramificados e de cadeia normal de 5 a 8 carbonos, como é o caso da gasolina, podem ser obtidos por alquilação entre 40 a 120 graus Celsius. Eu esqueci de falar que os hidrocarbonetos de 5 a 10 carbonos de cadeia normal ou ramificada podem ser obtidos também pela reforma catalítica. Observem que nós temos uma mesma faixa, né, de ebulição para esses hidrocarbonetos aqui, tá? E quase o mesmo número de carbonos, de 5 a 10 e 5 a 12. E a gasolina, ela está entre esses compostos aqui. E também ela pode estar neste composto, nessa classe, né, que é obtida a partir da alquilação, onde são obtidos hidrocarbonetos parafínicos e normais, de cadeia linear, né, nessa faixa de 40 a 120 graus Celsius. E também temos por isomerização hidrocarbonetos de 5 e 6 carbonos, entre 30 e 80 graus Celsius. E também por hidrocraqueamento catalítico e coqueamento retardado, nós temos hidrocarbonetos parafínicos normais, ramificados, naftênicos, olefínicos e aromáticos, né, com 5 até 12 carbonos, 5 a 10, 5 a 12 carbonos, por hidrocraqueamento catalítico e coqueamento retardado. Então, observem que a gasolina, ela pode estar não só nessa faixa, como eu havia falado, ela pode estar também nessas outras faixas aqui,
como eu falei anteriormente, ela pode ser obtida em qualquer um desses processos, né? Do craqueamento catalítico, da reforma catalítica, alquilação, isomerização, hidrocraqueamento ou coqueamento retardado. Então, é bem interessante porque a gasolina ela pode ser obtida em várias faixas, né, uma ampla faixa de temperatura, né, entre 30 até 220 graus Celsius, por exemplo. Então, ela pode ser obtida nessa faixa e por vários processos. Alguns aditivos também são colocados no meio, né, na composição da gasolina, para melhorar as suas propriedades de octanagem, a retardação da formação das gomas, como antioxidantes e detergentes, como também desativantes de metais. Porque os aditivos eles vão melhorar o desempenho da gasolina no motor. E a função principal deles é manter a qualidade da gasolina desde a sua produção até a utilização. Como eu falei, os aditivos mais interessantes, mais importantes, mais comuns são os retardantes de goma, que tem a função de retardar a formação das gomas por meio da oxidação ou aglomeração da deposição nos sistemas, né? Porque o que acontece com o tempo é que o produto ele vai evaporando, vai polimerizando e vai formando gomas. A tendência natural é essa, oxidando também, o que pode provocar o desempenho do motor. Antioxidantes, detergentes e dispersantes para evitar a obstrução do fluido, né, da gasolina no fluxo do motor, que vão causar um aumento considerável de combustível e também das emissões atmosféricas. E também como desativadores de metais. Os metais, eles são formados, né, por ações catalíticas do próprio combustível. Os desativadores, eles neutralizam essa ação catalítica, que é formadora de metais, né? Também são responsáveis pela formação de gomas, menos antioxidantes, e evitam a formação de depósitos, que também funciona, né? Funcionando como inibidores de corrosão. No Brasil, os aditivos mais utilizados são os detergentes e os antioxidantes. Os antioxidantes, por exemplo, nós temos o alquilfenóis e diaminas aromáticas. E detergentes polieteramidas. Desculpa, polieteraminas. Bom, agora eu vou falar um pouco também sobre o querosene. O querosene é um dos principais derivados do petróleo, principalmente porque ele é utilizado em grande quantidade para aviação comercial e aviação militar. O querosene de aviação, ou QAV, como ele é conhecido, ele é um dos combustíveis mais utilizados pela aviação, né, e tem a sigla QAV, cujos componentes são mais pesados e o ponto de inflamabilidade maior do que a gasolina, garantindo maior segurança nas turbinas a gás, né? A ANP definiu o querosene de aviação, ou QAV, internacionalmente utilizado, né, como o Jet A1, e sendo este um derivado do petróleo, que é obtido a partir do processo de destilação atmosférica com hidrocarbonetos de 11 a 12 carbonos, muito utilizados em motores a turbina, turbohélice e turbofãs. Então, nós temos aqui um exemplo dessa turbina, né, desses aviões de turbina, turbohélices e turbofãs, né, onde utilizam o querosene de aviação. Bom, o QAV, ou querosene de aviação, ele é um líquido em temperatura ambiente, né? Ele apresenta-se no estado líquido e ele é extraído a partir da refinação do petróleo na faixa de 150 a 300 graus Celsius. Então, nós temos bem aqui, nessa parte aqui da coluna, né? De 170, mais ou menos por aqui, ó. Na metade aqui de 100 até 300 graus Celsius. Então, é mais ou menos aqui, tá? Então, nessa faixa, nós temos a obtenção
do querosene, o querosene de aviação. E ele tem entre 9 a 3 átomos de carbono, e em sua grande maioria essas cadeias são formadas por hidrocarbonetos aromáticos. E no caso, o querosene está nessa classificação, né? Bom, a composição principal do querosene que ele é formado, né, por hidrocarbonetos aromáticos, sobretudo polonaftaleno e fenantreno. E suas principais características após a destilação são: ele apresenta-se como um líquido claro, menos denso que a água, ou seja, ele é mais leve que a água. Ele é insolúvel em água devido à diferença de polaridade da sua molécula. É um odor característico e desagradável. Desagradável é meio difícil, meio complicado você dizer, porque, por exemplo, se você vai falar que o cheiro da gasolina é desagradável, para alguns, para outros pode ser agradável. Por exemplo, gosto do odor da gasolina, tem pessoas que não gostam. Então, encontrei na literatura como odor característico e desagradável. Aí, né, varia de gosto, né, de acordo com o gosto do freguês, né? Mas ele é tóxico aos seres humanos, então não é aconselhável você ficar cheirando querosene à torta e à direita, porque ele é bem tóxico. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de cadeias carbônicas, como por exemplo o naftaleno, dois anéis aromáticos conjugados, e o fenantreno, onde nós temos 3 anéis aromáticos conjugados, que formam essa molécula. Então, vamos lá. Algumas aplicações das mais importantes do querosene estão principalmente na aviação civil, né? E no uso em geral. Então, o querosene ele é bem versátil e ele pode ser utilizado em grande quantidade para uma infinidade de coisas, né? Na aviação, ele oferece máxima eficiência de combustão, principalmente para turbinas de avião a jato, devido a todas aquelas características que eu já havia falado, como, por exemplo, alto poder calorífico, mínima tendência à informação de resíduos, ausência de corrosividade, baixo ponto de congelamento, principalmente porque os aviões, as aeronaves, elas atingem altitudes muito elevadas, e em função disso, devido à diferença de temperatura, pode haver o congelamento da turbina. Então, o próprio combustível ele deve evitar que isso funcione, que isso aconteça, desculpe, porque imagine você estar dentro de uma aeronave e congelar a turbina. Imagine o que pode acontecer, né? Nem vamos pensar nisso, né? Mas é muito importante essas características, principalmente em relação ao alto poder calorífico, porque isso dá o maior rendimento na aplicação, né? E também o baixo ponto de congelamento, baixa pressão de vapor, baixo teor de enxofre, o que não vai gerar poluentes atmosféricos, principalmente para os aviões, né? Ponto de fulgor no mínimo de 40 graus Celsius e produz queima isenta de odor e fumaça, justamente devido à ausência da presença de enxofre, né? A ausência de enxofre. Então, ele produz uma queima mais limpa do que os outros combustíveis. Só que daí você me pergunta, mas por que ele não pode ser usado, então, em motor automotivo? Essa é uma grande questão, né? Justamente porque as características do motor, elas são propícias para que o querosene seja utilizado na aviação e não na indústria automotiva. E também o carro não é nenhum avião a jato, né? Então e o querosene, ele é um derivado, eu acredito que um pouco mais caro, né? Do que a gasolina, um pouco mais refinado. E acho que o rendimento dele no automóvel não vai ser o mesmo
né? Também aí é uma questão para a gente pesquisar, né? Por que não se utiliza querosene como combustível automotivo? Mas existem pesquisas que outros combustíveis também estão sendo utilizados, né? Bom, como uso geral, né, na iluminação e como solvente industrial, tá? Inclusive o querosene ele foi utilizado muito no início para substituir o óleo de baleia, que era um óleo que estava ficando muito caro, né, muito escasso devido à proibição da matança, né, das baleias, né, da pesca indiscriminada, né? Porque imagine para iluminar uma cidade no século retrasado, como por exemplo Londres, né? Na época só se utilizava querosene, só se utilizava óleo de baleia, até para faróis, para iluminação pública, né? Então, por que foi que eles começaram, né? Eles utilizavam primeiro o óleo de baleia. Então, eles começaram a utilizar o querosene porque viram que a extração do querosene era muito mais abundante, mais fácil do que você ter que matar baleias para iluminar a cidade e também, lógico, né, por causa dessas proibições, né? E como solvente também para extração de substâncias presentes em misturas, o querosene ele é um solvente muito bem utilizado para extração de misturas, principalmente em laboratórios, como solventes de revestimentos, tintas e adesivos, solvente de asfalto na construção civil. Ele é muito utilizado como solvente lá para o asfalto CM30, né? Agente ligante ou desmoldante de metais, uso em agroquímicos, fluido funcional, sejam como fluidos de transferência, refrigerantes, isolantes e maquinários hidráulicos, etc. Então, as próprias características do querosene não favorecem o uso como combustível automotivo. Acho que basicamente em função das aeronaves, né, por ele ser mais leve, né, ele é utilizado também na aviação e tem um poder de queima maior, né, do que a gasolina. Bem, a nafta. A nafta, ele é um dos derivados do petróleo, cujo termo é muito empregado na indústria petrolífera para designar, genericamente, né, frações leves do petróleo. A depender da operação, né, que origina a nafta, ela pode ser designada como nafta de craqueamento, nafta de coqueamento. Ela representa, né, a composição bastante distinta de acordo com o processo. Por exemplo, existem naftas com baixo teor de aromáticos e naftas predominantemente aromáticas. Então, ela, dependendo do processo que origina, ela vai ter uma constituição, né, uma composição bem definida e vai receber o nome desse processo. Visualmente, ela é um produto incolor, é um líquido incolor, obtido como subproduto do refino do petróleo ou do gás natural, e ela é basicamente utilizada como matéria-prima em diversas áreas da indústria. Então, ela é um dos componentes, um dos derivados mais versáteis da indústria do petróleo e pode ser utilizada na indústria de polímeros, na indústria farmacêutica, na indústria de várias coisas, assim, para produtos químicos, agroquímicos, agrotóxicos. Ela é muito utilizada, ela é bem versátil mesmo. Bom, de acordo com o processo de obtenção da nafta, ela pode ser obtida na refinaria, na primeira geração, na segunda geração e na terceira geração. Ou seja, ela vai ser derivada de todos esses processos, ela pode ser gerada em todos esses processos. Como matéria-prima, ela é destinada, né? Ela é obtida a partir do petróleo ou do gás natural e ela pode ser obtida através do refino do petróleo, tá? Lá na nafta de gasóleo ou no processo de gás natural para obtenção de etano, propano e butano, onde são utilizados depois numa primeira, a partir de uma, como se fala assim,
os compostos básicos, intermediários e transformadores. Compostos básicos são aqueles que são obtidos a partir do primeiro refino do petróleo, como, por exemplo, o buteno, butadieno, aromático, eteno e propeno. Tá? Então, a nafta do petróleo, ela vai gerar, né, o buteno, o butadieno e o aromático, disso de primeira geração. A partir do gás natural, ela vai se obter o eteno e o propeno. Aí nós temos a segunda geração, onde são obtidos subprodutos desses produtos básicos, como, por exemplo, polietileno, polipropileno, PVC, PET, poliestireno, etc. E a partir do gás natural são obtidos os elastômeros e as fibras, tá? E na terceira geração, onde são obtidos os produtos que vão para a indústria de transformação, certo? A partir do polietileno, polipropileno, PVC, são obtidos, então, filmes, embalagens, garrafas, produtos farmacêuticos, copos, potes, tubos, autopeças, computadores, pneus, tecidos, tintas e uma infinidade de coisas a partir das refinações do petróleo. E todas essas etapas, né, primeira, segunda, terceira geração, elementos básicos, intermediários e transformadores, né, derivados básicos, intermediários e transformadores, eles possuem, né, eles são obtidos a partir da refinaria e eles também, a nafta, né, está presente em todos esses produtos e subprodutos. Ok? Então, a nafta, ela é tem muita aplicação na indústria química e na indústria petroquímica como um todo. Bom, ela é um dos produtos empregados basicamente na produção de gasolina e é o derivado do petróleo no qual foi desenvolvido o maior número de processos, como eu já falei, primeira geração, segunda geração, terceira geração, que tem como finalidade aumentar a sua produção e adequação da qualidade, sendo considerado como a matéria-prima mais empregada para a produção de insumos na indústria petroquímica. Então, como vocês já viram, né, a gente mostrou no slide anterior, existem os produtos básicos, intermediários e transformadores, e todos eles, né, podem ser obtidos, né, a partir de cargas de produtos leves, como butanos, butenos, pentanos e hexanos, nafta de destilação, alquilação, isomerização e reforma catalítica, frações pesadas de gasóleo e resíduos de vácuo, do craqueamento catalítico e coqueamento retardado. Então, se a nafta, por exemplo, ela é obtida a partir do craqueamento catalítico, então, o nome dela vai ser nafta de craqueamento catalítico. Se ela for obtida a partir do coqueamento retardado, será então a nafta do coqueamento, nafta de destilação, nafta de alquilação, nafta de isomerização e nafta de reforma catalítica. Então, ela leva vários nomes e ela pode ser gerada em todos esses processos. A obtenção da nafta, como eu falei, ela pode ser obtida por meio da destilação direta do petróleo e é composta por hidrocarbonetos com ponto de ebulição na faixa de 38 a 200 graus Celsius, ou seja, ela tem uma larga faixa, um range muito grande de destilação, que a gente denomina de full range. E dependendo do ponto de corte na coluna ou do local onde ela está situada, essa faixa de temperatura estiver situada, ela pode ser considerada como nafta leve ou nafta pesada. Obviamente, se ela estiver mais para cima, mais no topo da coluna, ela será uma nafta leve. Se ela estiver numa temperatura mais alta, né, uma temperatura de ebulição mais alta, ela será uma nafta pesada. E a qualidade dessa nafta é definida de acordo com a composição dos hidrocarbonetos, do ponto de ebulição e da concentração das impurezas presentes, sendo que a distribuição dos hidrocarbonetos, como parafínicos, olefínicos e aromáticos, determina quão pode ser rica, né, a nafta, né, e a alimentação no processo de reforma catalítica. Os naftênicos, eles basicamente são transformados em aromáticos,
com alta seletividade por meio das reações de isomerização e desidrociclização. Então, essas reações são apenas para transformação dos parafínicos e aromáticos. Se você for ver, acompanhar mais a fundo, né, essas reações orgânicas, né, vocês vão entender como que a nafta vai passar por esses processos. Mas nós não vamos entrar nesse mérito agora, porque não é bem o objetivo dessa disciplina, e sim mostrar mais sobre os derivados, né, do petróleo. Como matéria-prima, eu já havia dito, né, que ela pode ser obtida a partir de diferentes tipos de processos de refinação, e os quais vão classificar, né, a nafta de acordo com os seus respectivos nomes. Por exemplo, a nafta de destilação direta, nafta de craqueamento catalítico, de reforma catalítica, de coqueamento retardado, nafta de hidrocraqueamento catalítico, de alquilação ou de isomerização. Então, como ela pode ser obtida em todos esses processos, ela vai receber os nomes específicos de cada processo, até porque para ser melhor identificada, né, quando for tratar de subprodutos, certo? Bom, vou falar um pouquinho agora sobre o óleo diesel. Ele é uma mistura de hidrocarbonetos e ele é muito utilizado como combustível em motores de explosão, em navios, caminhões, locomotivas e como fonte de calor em caldeiras. E pode ser classificado em 4 tipos. Por exemplo, o tipo D, que é o tipo metropolitano, o tipo B, que é muito utilizado em transporte rodoviário ou ferroviário, exceto o metropolitano, óleo diesel marítimo e óleo diesel padrão. O óleo diesel tipo B, ele possui um teor de enxofre em torno de 0,5% e é distribuído em todo o território nacional, exceto nas grandes metrópoles, onde é distribuído o óleo tipo C e o óleo tipo D. Nós já vamos entender por que há essa diferença de distribuição. O óleo diesel tipo C, ele tem um teor de enxofre em torno de 0,3%. E ele é disponível nas regiões metropolitanas, como por exemplo Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Belém, Campinas, São José dos Campos. E o óleo diesel tipo D, ele tem um teor máximo de enxofre em torno de 0,20%. Ele é mais distribuído, ele é mais encontrado nas regiões metropolitanas justamente em função desse teor de enxofre, porque o teor de enxofre, né, é o que vai determinar o quanto um combustível vai ser mais poluente ou não, porque da queima do óleo diesel da queima com oxigênio, ele vai gerar SO2. E o SO2 é um dos gases mais poluentes da atmosfera. Então, por isso que nas grandes cidades, até a concentração de enxofre do óleo diesel, ela deve ser controlada, de modo que seja menos poluente. Bom, de acordo com o tipo de óleo diesel, né, nós temos também o óleo diesel marítimo, que possui um ponto de fulgor em torno de 60 graus Celsius, sendo que para os demais tipos de óleo diesel não há limites para essa especificação, e ele é produzido exclusivamente para uso em motores de embarcações marítimas, onde o teor de enxofre é em média 1%. Olha só a diferença, né, do óleo diesel metropolitano e do óleo diesel marítimo. O óleo diesel padrão, ele é desenvolvido para atender às diferenças, às exigências específicas, né, principalmente dos testes de avaliação. Então, para determinar a concentração do óleo diesel tipo B, tipo C, tipo D, metropolitano, óleo diesel marítimo, é utilizado o óleo diesel padrão, que ele justamente vai atender às especificações de cada um deles
em termos de análise, em termos analíticos, justamente porque ele deve atender, né, ele tem que ter a especificação padrão para atender, né, aos testes de avaliação de consumo e emissão de poluentes pelos motores a diesel. Ele é muito utilizado para os fabricantes de motores e pelos órgãos responsáveis principalmente para a homologação de motores. Então, por exemplo, uma indústria de caminhões ou de navios ali, né, quando eles vão produzir motores, né, para esse tipo de embarcação, esse tipo de veículo, eles devem ter uma especificação para o teor de enxofre que o combustível vai gerar. E para isso, então, eles utilizam um óleo padrão para fazer a certificação do motor, certo? Bom, a composição do óleo diesel é em torno de 9 a 25 carbonos. Quando a gente fala dessa classificação, como eu mostro aqui em cima, C9 a C25, significa que nós temos uma cadeia com 9 carbonos a 25 carbonos, tá? E eles são distribuídos da seguinte forma: parafínicos e alifáticos lineares, parafínicos e ramificados. Entre os parafínicos e alifáticos lineares estão os cetanos. Parafínicos ramificados estão o pristano, os cicloparafínicos e aromáticos. Eles contêm um teor menor de enxofre, mas profundamente nocivo de hidrocarbonetos policondensados, como, por exemplo, HPCs, hidrocarbonetos policondensados, e hidrocarbonetos poliaromáticos, HPAs, como, por exemplo, o alfa-pireno, que é altamente cancerígeno. Um adendo, né, que o alfa-pireno, ele é produzido também durante a queima, né, a queima de carvão, né, misturado com gordura animal, como, por exemplo, nós temos no churrasco, nós temos a queima da carne, né, a queima da carne misturada com a gordura e o carvão. Então, muitas vezes, a mistura, né, essa mistura, ela vai produzir uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos, né, poliaromáticos, dentre os quais está o alfa-pireno, que é uma mistura lá do fenantreno com o antraceno e o naftaleno, né? Basicamente, o antraceno com o fenantreno, que são poliaromáticos, né? Aromáticos policondensados, ok? Então, vamos lá. A produção do óleo diesel, ela segue esse fluxograma, mais ou menos, assim, desenhado aqui. Eu fiz um esquema, né? Pesquisei um esquema aqui para que vocês entendam como que é feito, como que é obtido o óleo diesel. Então, do petróleo, primeiramente tem-se a separação de gases e naftas, né? Onde há a produção de gás combustível, propano, butano, nafta leve e nafta pesada. A destilação atmosférica, que é o outro processo, né, onde é obtido querosene e óleo diesel leve e óleo diesel pesado. E a destilação a vácuo, que o resíduo da destilação atmosférica ele vai então para a destilação a vácuo, onde a partir do gasóleo de vácuo é feito o craqueamento catalítico e obtém-se por hidrotratamento o óleo diesel. O gasóleo de vácuo, né, também que é uma das frações da destilação a vácuo, vai para o hidrocraqueamento, tá? Onde também é obtido o diesel de hidrocraqueamento. E a partir do resíduo de vácuo, do qual sofre, né, submetido ao coqueamento retardado, obtendo-se gasóleo de coque, né, que vai para o hidrotratamento, que também produz o óleo diesel. Ou seja, da indústria petrolífera, tudo se aproveita, nada se perde praticamente. Então, o que não se aproveita num processo é usado como carga em outro processo, enfim, não se perde nada.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o asfalto, que é um dos subprodutos também do petróleo. Ele é obtido a partir do refino do petróleo e a sua qualidade, né, as suas especificações dependem exclusivamente do tipo de petróleo, o qual é processado para a obtenção, então, do asfalto, porque ele é um resíduo de fundo, ele é o asfalto ele é considerado como um produto de fundo, um resíduo mesmo da destilação. Então, nós temos aqui, né, no início do processo, o óleo cru sendo processado, né, dentro dessa caldeira, dessa fornalha, né, onde ele é pré-aquecido, e os vapores e a parte que é pré-aquecida mesmo, né, o petróleo pré-aquecido, ele vai então para a torre de destilação atmosférica, e depois ela vai para a destilação a vácuo, certo? O resíduo da destilação atmosférica parte então para a destilação a vácuo. Então, aqui no fundo dessa torre, né, nós temos as temperaturas mais altas, né? Porque, como eu falei no início das aulas, ele vai sendo processado, ele vai sendo aquecido, e à medida que ele vai atingindo o topo da torre, a temperatura vai diminuindo e as frações são mais leves. Então, aqui no fundo, nós temos a obtenção da parafina e asfalto, sendo que o asfalto ele é constituído por parafinas, resinas, asfaltenos, tá? Normalmente em depósitos naturais, como por exemplo lá na Ilha de Trinidad, Tobago, enfim, tem vários depósitos, né, naturais ou asfaltos nativos, eles são encontrados devido a florações, né, de petróleo nessas regiões. O que acontece é que com a temperatura ambiente, em contato com o ar atmosférico, as frações mais leves, né, e com o calor, né, as frações mais leves do petróleo evaporam-se espontaneamente, e o que resta, né, nesses depósitos são basicamente o asfalto, né, que são frações mais pesadas. E como essas formações são mais antigas, né, não são, eles ficam ali por um grande período de tempo, muitas vezes esse asfalto ele é encontrado, né, nessas aflorações, justamente por causa do processo espontâneo da evaporação das frações mais leves do petróleo. A composição do asfalto, ela é basicamente de hidrocarbonetos saturados, resinas, hidrocarbonetos aromáticos e asfaltenos. Elas são moléculas muito complexas, são estruturas muito grandes com 20 a 120 átomos de carbonos, contendo anéis aromáticos, cicloalcanos, hidrocarbonetos saturados, enfim, elas são várias, é uma mistura, né, de componentes ali nessas cadeias, por isso que ela é uma mistura, assim, bem complexa de se estudar. E entre essas cadeias, normalmente, são encontradas alguns elementos químicos, como, por exemplo, enxofre, né, nitrogênio, oxigênio, justamente pela formação, né, para unir essas cadeias, né, por meio do enxofre, como, por exemplo, em pontes de enxofre, ligação, né, do tipo de porfirinas, onde contém nitrogênios, oxigênios, certo? Então, essas estruturas, elas são bem complexas. A composição do asfalto, ela varia basicamente em função do tipo de petróleo que deu origem a esse asfalto. Por isso, o asfalto obtido em diversas localidades do mundo, diversos países,
contém especificações, contém concentrações, principalmente de carbono, hidrogênio, nitrogênio, resinas, metais, bem diferentes, né, bem diferenciadas de acordo com as suas localidades. Por exemplo, nós temos aqui nessa tabela, né, algumas características, né, de asfaltos, né, obtidos, por exemplo, no México, na Venezuela, na Califórnia, na refinaria de Cabiúnas, aqui no Brasil, e na refinaria, né, em Minas Gerais, Cabiúnas, Minas Gerais, Cabiúnas na Replan, né, em São Paulo. Observem que nós temos algumas diferenças dentro até mesmo do nosso país, né, em relação às concentrações dos componentes do asfalto. E também nós temos aqui uma comparação com o asfalto árabe leve, né, lá obtido lá no Oriente Médio, lá na Arábia Saudita. Então, nós temos aqui, por exemplo, a concentração de carbono, ela varia de acordo com a localidade, o de hidrogênio também. Nós temos, por exemplo, em Minas Gerais, um asfalto mais rico em hidrogênio. Enxofre, por exemplo, nós temos o asfalto no México, né, mais rico em teor de enxofre. Vanádio, como o vanádio ele é um metal produzido pelo petróleo, então algumas localidades, né, vão ter, né, a concentração, lógico, em ppm, não em porcentagem, né, de vanádio, assim como o níquel, maiores do que outras, como é o caso, por exemplo, do asfalto obtido lá na Venezuela, né, que ele tem maior concentração em ppm, né, de vanádio e de níquel. De níquel, nós podemos dizer que aqui é de vanádio, de níquel também, né, da Venezuela, certo? Então, a composição, né, desses asfaltos, né, assim como a composição das resinas, dos asfaltenos, elas vão depender exclusivamente do tipo, da origem, né, desse asfalto. As aplicações do asfalto. Então, o asfalto ele já tem muitas aplicações desde a antiguidade. Então, existem relatos, por exemplo, na Bíblia Sagrada, né, onde Moisés utilizou, né, Noé utilizou o asfalto para a impermeabilização da arca, né, que transportou os animais e a família dele durante o dilúvio. Também o asfalto ele foi muito utilizado desde das épocas mais antigas, né, na história, como impermeabilizante, como principalmente como ligante e também muitas vezes como fonte de energia devido à quantidade de produtos, né, de hidrocarbonetos e, né, em função disso. Normalmente o asfalto ele possui propriedades como alta consistência, né, uma consistência sólida ou semissólida e cor escura. O que quer dizer isso? Que ele é uma substância pastosa, ela não é líquida e pode ter uma cor assim que vai do castanho, né, até o preto. Então, ele pode se apresentar como piche. O piche é um marrom escuro, é um verde escuro, bem escuro mesmo, quase preto. Então, a gente não sabe se é castanho, se é verde musgo. Algumas literaturas apresentam como castanho, né? Castanho claro, castanho escuro, ou preto, enfim, marrom, né? Isso você vai encontrar diferentes referências, diferentes denominações para cada referência. E a principal aplicação do asfalto é na construção civil e na construção de estradas, onde ele é utilizado como impermeabilizante. Mas existem também estudos
que estão verificando, né, a possibilidade de utilização de modificadores no asfalto, né, que, por exemplo, polímeros, pneus, substâncias mais leves para diminuir o teor de compostos orgânicos voláteis que são liberados durante a aplicação do asfalto. Bem, ainda sobre o asfalto, né, tem algumas curiosidades para vocês, né, em que o primeiro registro sobre o uso do asfalto na construção foi em 615 a.C., durante o reinado do rei Nabopolassar, na Babilônia. O nome asfalto, ele é proveniente do grego, que demonstra a sua familiaridade, né, com a Grécia Antiga. Os romanos utilizavam para selar, né, suas banheiras, as suas cisternas, né, nos banhos, reservatórios de água e aquedutos. E na era dos descobrimentos, os europeus encontraram depósitos naturais de asfalto na Venezuela. E, segundo uma carta que foi escrita lá em meados de 1595 por Sir Walter Raleigh, né, relatava a presença de asfalto na ilha de Trindade, na costa venezuelana, que na época ele utilizou o material para calafetar seus navios. Hoje, o Lago de Piche, localizado lá em sudoeste da ilha de Trindade, é o maior depósito de asfalto do mundo e a primeira fonte de asfalto na América, seguido pelo Largo Bermudez. Então, existem, né, algumas localidades que ainda são formadas, né, o asfalto ele é formado pela afloração natural do petróleo, certo? Mas isso não é muito comum. Então, existem algumas regiões que, eu diria, ou são privilegiadas ou, não sei, elas têm essa incidência de aflorações naturais de petróleo. Para finalizar o conteúdo dessa aula, vamos relembrar um pouquinho sobre o que foi estudado, né? Nesta aula, a gente estudou os principais derivados do petróleo, resumidamente, né, os processos de obtenção da gasolina, do querosene, do óleo diesel, da nafta e do asfalto. E, sem dúvida nenhuma, existem outros derivados na indústria do petróleo e subprodutos que são também conhecidos, mas estes que eu citei nessa aula são os mais conhecidos por nós no nosso cotidiano e também são os considerados assim os mais importantes para o nosso estudo, né, atual, principalmente em função de que nós precisamos ter em mente sempre a aplicação prática, né, aplicação cotidiana dos derivados do petróleo. Então, continuem conosco e na próxima aula temos mais Química do Petróleo.